Olá! Muitas vezes os pais não compreendem o comportamento que os filhos estão tendo, seja comportamentos de raiva, de indisciplina, de revolta, ou até mesmo de silêncio ou depressão. O que eu me proponho aqui é trazer temas onde a gente vai olhar não apenas o comportamento em si, mas o que outras questões podem estar envolvidas e talvez sejam desconhecidas das partes. Eu quero propor o olhar sistêmico, o olhar a partir das constelações familiares, nas inter-relações entre filhos e pais e até mesmo entre os pais. Então, a primeira abordagem seria da alienação parental. A alienação parental ela é prevista na lei brasileira. Ela vem a ser um rechaçamento, uma desaprovação que um cônjuge ou um ex-cônjuge tem em relação ao outro cônjuge, em relação ao ex-cônjuge. Seria então onde, na sua desaprovação, ele afastasse com mais consciência ou com menos consciência a criança do relacionamento do seu genitor. E isso, sabe-se, impõe um grande sofrimento à criança. Então seria mais ou menos assim: a mãe, né, que na maioria das vezes é quem recebe a guarda do filho numa separação, ela desaprova completamente e ela tem as suas razões, ela tem os seus motivos, mas nós aqui não vamos entrar no mérito. A gente está vendo a circunstância da alienação parental. Ela desaprova o pai da criança e consciente, veladamente ou mesmo inconscientemente, ela diz para o filho: filho, fica comigo, não seja como seu pai, não seja, fique comigo, seu pai não é bom, aquilo que seu pai faz não é bom, enfim. Só que a criança, ela desde que nasce, ela tem um amor incondicional, tanto para o pai quanto para a mãe. A criança é integralmente 50% o seu pai e 50% a sua mãe. Se ela, nessa inter-relação com seus pais, percebe intuitivamente uma segregação, uma exclusão de um dos cônjuges, no caso do seu pai, ela olha para o pai e diz: pai, eu vou ser igual a você, eu sou como você, pai. Na intenção intuitiva de dizer: pai, você não está excluído, pai, você não está banido, você faz parte. Porque veja bem, a criança não é o adulto dessa relação, a criança é pequena. Então como que a gente poderia olhar para essa situação? Os pais olham para essa criança e dizem: nós somos os grandes, você é o pequeno, o que é nosso fica conosco, o que é seu fica com você. A mãe pode olhar para o pai e dizer: eu aceito você como você é. Eu agradeço o filho que você me proporcionou. Eu aceito que o meu filho seja igual a você. Ela faz isso também com a criança. Filho, eu aceito que você seja como seu pai. O que eu estou querendo dizer aqui é no sentido de que isso libera a criança. Ela sai desse conflito. Ela não tem que tomar partido, nem do pai, nem da mãe. A criança não toma partido. A criança, o exercício em relação à criança é isentá-la de partido. Essa é uma questão adulta. E a criança fica liberada para a sua vida, tendo atrás de si o pai e a mãe. Isso é uma consciência muito importante que principalmente os ex-cônjuges precisam ter em relação à criança. Seja a questão que ocorre, o exercício é de isentar a criança de tomar partido ou do pai ou da mãe. Porque se a criança se substitui a um dos dois, pede-se para ela uma tarefa muito grande, pede-se para que ela seja adulta. Outro ponto muito importante é quando o casal não está separado, mas um dos cônjuges tem em relação ao outro uma profunda desaprovação. O pai tem uma profunda desaprovação da mãe em relação a algum comportamento, em relação a algo. E ele veladamente, muitas vezes inconscientemente,
rechaça esse cônjuge. Novamente, a criança, por intuição, sente isso e diz: mãe, você não está excluída, você pertence, eu fico com você, eu sigo você. E a criança, para espanto do pai, passa a ter o mesmo comportamento da mãe, as mesmas atitudes, ou ela passa a ser muito parecida. Ai, você é que nem sua mãe mesmo, né? Novamente, para a criança ficar isenta disso, é necessário que o casal tenha essa comunicação. É necessário que o pai diga para a mãe: olha, não está legal. Isso para mim não é legal em relação a você, eu desaprovo isso em você. É importante que esse casal olhe essa relação com mais verdade, para isentar os filhos da confusão de papéis. Porque muitas vezes o pai pode dizer: ah, sabe, não seja como a sua mãe, né? Eu vou pedir opinião para o meu filho, porque a mãe não tem uma boa opinião. E eu coloco a criança num lugar que não é dela. Se eu estou num lugar que não é meu, a carga é muito pesada para mim. E eu posso ter um comportamento, talvez, de angústia ou de depressão. Esse lugar não é meu. Esse lugar é da minha mãe, assim como ela é. E se há algo que o meu pai precisa resolver com a minha mãe, é com a minha mãe que ele precisa resolver, e não comigo. Agora, um segundo tema, dando continuidade a esse olhar mais ampliado, esse olhar sistêmico das inter-relações familiares, é quando o pai ou a mãe sofre de algum mal espiritual, de alguma angústia, de algo muito pesado, de uma carga muito pesada. E o pai ou a mãe olham para o filho e como que fazem um pedido para esse filho: filho, me salve, eu não consigo sozinha, filho, faça isso por mim. E o filho, por aquele mesmo amor incondicional, ele tenta salvar. Isso tudo no âmbito espiritual, no âmbito inconsciente. Ele quer salvar, ele se coloca no lugar da mãe, ele se entrega até mesmo para a morte no lugar da mãe. Tudo isso no âmbito espiritual. Só que não é a criança que salva alguém, a criança não salva ninguém, a criança é por si. Para que essa mãe ou esse pai possa olhar para essa dor, para essa angústia, ele precisa olhar, talvez, para o seu passado, talvez para a sua família de origem, para o seu pai e para a sua mãe. Provavelmente, a causa de sua dor, de sua angústia, está ali, na sua família, no que veio antes, na sua infância, na sua gestação, na sua concepção. E aí, se a mãe retoma o seu lugar de filha, assim como as coisas se sucederam na sua família, ela libera essa criança. A criança não tem mais esse encargo de salvar a mãe. E é bom lembrar que muitas crianças desenvolvem transtorno de atenção, bipolaridade, justamente porque elas tentam estar num lugar que não é delas. Isso também num olhar grosseiro, não um olhar aprofundado. Mas é importante esse alerta. Muitas vezes a criança desenvolve algum transtorno porque ela procura salvar espiritualmente, inconsciente, seu pai ou sua mãe. Então, o pai, a mãe, retomando a sua família de origem, olhando as suas questões lá, ela libera o seu filho e ela fortalece o seu filho. Eu continuo com os outros temas, abordando essa mesma questão das inter-relações entre pais e filhos.